Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Mais um papo dor crônica. A gente vai se reunir aqui todos os dias, agora meio-dia, para a gente conversar e quebrar mitos sobre dor, tirar dúvidas sobre dor também, tá certo? Dúvidas que vocês tenham aí, a gente vai responder. Quem aí sofre de dores, se juntem aqui, que aqui é a casa de vocês, tá certo? Vem. Tudo bom, Edilson? Tudo bom, Débora? Fabiana, pessoal aí entrando, ó, vai me dizendo aí de onde vocês estão falando e me digam também se vocês sofrem de dor. Se sim, aonde? Aonde é que dói? Tá? Pra gente elucidar aqui, receber dicas também do que é que a gente pode estar fazendo aí para estar trabalhando essa dor. Aproveita, se conhece alguém que está com dor também, já aproveita para enviar essa live aí para eles virem se juntar, que hoje a gente vai falar de muita coisa boa sobre dor, tá bom? E aí, estão falando de onde? E sentem dor, sim ou não, e aonde dói? Tudo bom? Elia, eu acho que eu falei certo, tá? Me digam aí, gente, escreve aqui pra mim, ó. Sente dor e aonde sente dor, pra gente dar dicas aqui especialmente pra vocês, tá bom? Hoje eu vou querer falar sobre um temazinho relacionado à dor. Fabiana tá na Grécia, menina, tu arrasou, greguíssima. E aí, Fabiana, lá aí na Grécia, sente dor ou a paisagem é tão bonita que a gente esquece dos problemas e das dores? Me conta aí. Grécia eu ainda não conheço, mas tenho muita vontade de ir, porque realmente é um lugar extraordinário para se ter essa experiência, com certeza. Sente dor, Fabiana, Débora, disso, todo mundo que tá aí me conta. Tá certo? Hoje, gente, eu quero falar aqui sobre dor e lesão, que é muito comum a gente fazer essa relação, dói porque eu me machuquei, né? A gente vai saber até que ponto isso é verdade e até que ponto isso não é verdade. Débora tá em Roraima, tem endometriose desde 2010, desenvolveu dor crônica lombar e pélvica, hoje com pior da dor lombar, fazendo infiltrações de bloqueios. Débora, fica nessa live que a gente vai conversar, viu? Vai conversar e muito melhor sobre isso aí. Eu tenho muita dica aí pra dar pra você. Eu já disse que tem dor no quadril, a gente também vai abordar isso aí. E dor na coluna da idade, Vamos conversar sobre isso também, tá bom? Então fica aí que a gente vai pegar esses três exemplos, do Edilson, da Fabiana e da Débora, tá? Se alguém mais tiver dores aí, quiserem trazer as dúvidas de vocês, é só dizer, tá? Mas hoje, gente, a gente vai começar aqui abordando uma relação muito comum que a gente faz entre dor e lesão. A gente pensa que dói porque tem alguma coisa, né, que tá machucada, porque eu tô com alguma estrutura no meu corpo danificada e por isso eu tenho essa dor, né? Mas se a gente não sofre um trauma, o que é um trauma? Um acidente, um machucado, um chute que a gente leva de alguém, não em agressão, tô dizendo assim, no futebol, por exemplo, tá? Se a gente não teve nenhum trauma associado, é bem provável que nossas dores que aparecem no corpo não venham de problemas na estrutura. Não é porque eu tenho um problema no meu tendão, não é porque eu tenho lá a famosa hérnia de disco, né? Que todo mundo acha que dor de coluna vem dela. Não é porque eu tenho artrose, não é porque eu tenho, apareceu lá no meu exame, que eu tô com condropatia, que meu joelho dói, que é o desgaste do joelho. Não. Tá? A questão da dor, ela tem uma complexidade muito maior. E isso é tão verdade que vocês vão concordar comigo agora. Se alguém aí já, por exemplo, Fabiana tem problema de coluna. Fabiana, você já recebeu o diagnóstico de hérnia de disco? Sim ou não? Diz pra mim, porque é muito comum. Tá? Edilson, me diz aí também, pra essa dor no quadril. Você disse que tem CIFA, é o impacto, né? Você quer dizer? CIFA, essa sigla eu não conheço. Provavelmente é relacionada a impacto, que está relacionado também à artrose, degeneração, alguma alteração lá na articulação do quadril, certo? Eu recebo muitos pacientes como esses, tá? Tô com uma dor no coluna, fiz um exame de imagem, apareceu lá que eu tenho problema no meu disco. Síndrome do impacto, tá vendo? Impacto do quadril.
Tem muita gente que vem com dor na coluna e diz, é porque eu fui no médico, fiz o exame e no exame mostrou que eu tô com um problema de disco. Meu disco está desidratado, é porque eu tenho uma protrusão, é porque eu tenho uma hérnia de disco. E aí ele vem aqui, a gente avalia, a gente trata. Tô falando isso na primeira sessão, tá, gente? Primeira sessão. Tá, Fabiana, sem problema. Na primeira sessão, eles termina com pelo menos 70% de dor melhor. Gente, não tem como eu melhorar uma hérnia de disco em uma sessão, tá? Hérnia de disco se melhora de duas formas. Ou quando a pessoa se melhora assim, a gente consegue realmente eliminar, tirar aquele disco com problema, tá certo? Ou na mesa de cirurgia, que aí eles fazem uma dissectomia, que é a retirada do disco, tá certo? Ou por processo natural, onde o próprio corpo, quando eu tenho... O que é a hérnia de disco? É quando eu tenho lá o meu disco, que ele tem um líquido dentro dele, e aí por diversos motivos, esses anéis que tá fechando lá o disco vai se arregaçando, até que tem uma hora que o último anel pode se abrir e esse líquido escorrer para fora do disco para o canal medular. E aí eu posso desenvolver dores sim, relacionadas a isso. Mas isso acontece em pouquíssimos casos, tá? E nesses casos, eu tenho como resolver minha hérnia de forma natural, porque com o próprio tempo o corpo vai absorver aquele líquido que estava ali e não deveria estar ali, tá? Então eu só tenho essas duas formas de resolver de verdade uma hérnia de disco. Ou vai para a mesa da cirurgia, tira, ou o próprio corpo reabsorve esse líquido que escorreu, tá certo? O que eu quero dizer com isso? Aqui na clínica, eu não tenho como resolver uma hérnia de disco. Mas aquele meu paciente que chegou com dor nas costas, com o diagnóstico lá no exame de hérnia de disco, ele sai daqui muitas vezes com pelo menos 70% da dor melhor. Se a gente pensar assim, eita, a dor da coluna dele estava vindo da hérnia, mas ele melhorou sem ter nada a ver, sem mexer na hérnia de disco propriamente dita. Como é que a dor melhorou se a hérnia de disco continua lá? Sabe por quê? Porque a dor não vem da hérnia de disco. É só uma coincidência na maioria das vezes. Porque a hérnia de disco, gente, a partir dos 25 anos, estudos mostram que pelo menos 30% das pessoas vão ter hérnia. E à medida que a gente vai aumentando essa idade aí, esse percentual vai aumentando também, tá certo? Então, a hérnia de disco, a protusão discal, a desidratação do disco, faz parte de um processo natural do envelhecimento. Agora, a coincidência é que você estava com uma dor na coluna, você fez um exame de imagem e aquela hérnia apareceu ali. A mesma coisa para uma dor no joelho. Você estava com uma dor no joelho, você fez um exame de imagem e o exame de imagem mostrou que tem ali um desgaste, uma condropatia, uma artrose. E aí a gente erroneamente tem a tendência de fazer a relação direta. Se eu tô com dor e apareceu isso, deve ser por isso aqui que deve estar causando minha dor. Aí é onde está o erro, tá? A artrose a gente não resolve. A não ser que você coloque uma prótese no joelho, você tira aquela articulação ali e coloca um negócio de ferro dentro. E as pessoas com artrose vêm para fisioterapia e melhoram. E a artrose continua lá, tá certo? Então, a artrose, o que aparece lá no exame, a hérnia de disco que aparece lá no exame, em pouquíssimos, bem poucos mesmo, casos, eu ia falar em very em inglês aqui, eles fazem, realmente a causa daquela dor, tá? Elizabeth, então o que é que está causando essa dor? Vou te dizer agora o que está causando essa dor. Muitas coisas, tá? A gente pode ter um problema de coluna porque eu tenho, por exemplo, o meu intestino não funcionando direito. Pessoas que têm síndrome do intestino irritável, que é aquele intestino que inflama com facilidade, dependendo com o que você come, você sente dor na barriga, cólica, ou constipa, ou fica com diarreia, isso pode desenvolver uma dor na coluna. Por exemplo, tá? Olha aqui o que a Débora falou. Tenho endometriose, desenvolvi dor crônica lombar e pélvica. Provavelmente, se a Débora fizer lá um exame de imagem, possa ser que apareça uma hérnia de disco nela, sim.
mas não vem daí a dor e tá tudo bem ter a hérnia de disco. Não é um problema, tá? Do mesmo jeito que eu tenho um sinalzinho aqui, não é problema. Do mesmo jeito que a gente desenvolve cabelo branco quando envelhece e não é problema, tá certo? Mas o caso dela aqui provavelmente sim está relacionado a essa questão visceral dela, no caso a região voltada para a parte o quê? De útero, né? Que tem esse excesso aí de endométrio que desencadeia uma dor lombar, tá certo? E todo mês vindo essa dor, faz com que a memória de dor fique cada vez mais forte no nosso sistema. E aí é onde aparece e desenvolve-se o quê? A dor crônica, aquela dor que não vai embora, porque a memória da dor, o registro que ficou de dor lá no nosso cérebro, ele está sendo reforçado, no caso da Débora, pela endometriose. Tá certo? Para outras pessoas podem ficar o quê? Lá aquela dorzinha na lombar forte, porque ela tem esse problema da síndrome do intestino irritável, ou porque tem constipação, o intestino não funciona direito, e eu tenho um excesso de rigidez, um excesso de trabalho ali na barriga, que reforça aquela memória de dor. Em algumas pessoas vai ser porque ela desenvolveu um episódio de dor e alguém disse para ela que aquela dor era porque ela estava fazendo exercício errado, porque o agachamento estava errado. E aí eu crio um medo no movimento. Ela fica com medo de se movimentar. Na última live a gente teve uma pessoa que tinha dor no joelho e tinha medo de agachar. E aí eu tenho esse reforço do medo. O reforço do medo faz a minha dor ficar. Tá certo? Então não é porque eu tenho a lesão, não é porque lá no meu exame eu não apareci que eu estou perfeitamente formada, porque eu tenho uma coisa ou outra que parece estar fora da sua normalidade. Não é por isso que eu vou ter dor. Porque eu vou ter, estudos mostram aí, vários estudos fizeram com joelho, com coluna, tá? De que eu vou ter pessoas, por exemplo, com uma condropatia grau 4, que é aquela condropatia onde eu tenho erosão no osso, eu tenho bastante desgaste, sim, enfim, uma desgaste no joelho bem alto, e elas não sentem dor. E não é raridade, é muito comum. A diferença é que essas pessoas não sentem dor, então elas não fazem exame de imagem, então nem sabem o que é que tem lá dentro. E tá tudo bem. E elas vivem. Você acha que eu corro todo dia aqui na praia, minha gente? Não é. Aqui, graças a Deus, a gente tem muita gente idosa se exercitando, fazendo exercício. Tem uma senhorinha que é uma tampinha, assim, desse tamanho. E ela corre todos os dias, eu sempre encontro com ela. Do jeitinho dela, se vocês vissem, gente, as perninhas assim, ó, tortinhas, as duas pernas. E ela corre todos os dias. Quando tem competição aqui de corrida, ela participa também. E ela deve ter aí por volta já de uns 70 anos de idade. Vocês acham que uma senhorinha dessa não vai ter desgaste nenhum? E ela tá se movimentando tranquilamente. Ela tem dor? Não sei, nunca parei para conversar com ela. Mas acredito que não, porque ela tá ali indo todo dia pra praia e participando das competições de corrida que dizem que faz mal pro joelho. Ontem eu vi um perfil bem popular dizendo isso. Chega que me roeu aqui por dentro. Diz pra pessoa não correr porque faz mal pro joelho. Ela tá aí correndo todos os dias. Com artrose, provavelmente ela tem sim artrose, pela idade dela é normal, é um processo de envelhecimento, tá certo? E tá sem dor, tá? Então não é porque no seu exame de imagem apareceu que tem algum defeitozinho lá que vai fazer com que vai ser a causa da sua dor. A gente tem que repensar isso, tá? E aqui outra questão bem importante. Não é porque também tem um dia que sua dor tá maior que você tá com aquela lesão pior. Eita, minha hérnia tá mais grave porque hoje minha dor tá mais forte. Não, tá certo? Não é porque seu joelho amanheceu com mais dor, você não consegue nem treinar, que aquela lesão lá, aquela artrose tá mais forte. Não, tá certo? A questão de um dia a dor parece que está mais tranquila e um dia a dor parece que está mais intensa, ela está muito mais associada com dois fatores. O primeiro fator é o seu nível de estresse.
Quando a gente tá num dia onde a gente tá mais estressado, tem mais coisa, parece errada acontecendo, a gente tá com um nível de ansiedade alto porque tem que fazer isso, aquilo, outro. Isso faz, esse estresse, esse excesso de cortisol liberado no nosso corpo, faz com que a nossa tolerância à dor, ela fique mais baixa. Ou seja, eu vou começar a sentir dor com mais facilidade. Então, eu também vou sentir dor com mais intensidade. Não é nada relacionado à estrutura ou à região ali que está com algum problema. É mais relacionado com o seu nível de tolerância à dor naquele dia. Outro fator que pode ajudar a sua dor a aumentar também é quando você não dorme bem. Porque quando eu não durmo bem, o meu nível de cortisol também fica alto. Os meus níveis de substância de relaxamento, de prazer, de bom humor, estão lá embaixo quando a gente não dorme bem ou não dorme o suficiente. Né? Então, esse fato de não dormir bem estressa o nosso sistema. Então, a nossa tolerância à dor também diminui, entendeu? E faz com que naquele dia eu tenha mais dor. Quando tem pessoas, por exemplo, que é muito comum, com dor lombar, como lidar com a memória de dor? Vamos falar sobre isso, tá certo? Já eu passo aqui, gente, nos comentários, nas perguntas para ver, só para eu não perder o raciocínio aqui. Tá bom? É muito comum pessoas que têm dor lombar ter um fator emocional estressante ou de ansiedade associado. Ou seja, por um problema em casa, ou seja, por um problema no trabalho, muito trabalho sobrecarregado e tudo mais. E normalmente essas pessoas, elas quando saem de férias, elas melhoram da dor. Sem tratamento. É só sair de férias que a dor melhora. Por quê? Porque uma vez que ela está fora daquela situação de estresse, o meu nível de cortisol vai tender a baixar. Eu vou conseguir relaxar. Então, lá no meu cérebro, que é onde fica o sistema de memória de dor, tá certo? Ele também vai conseguir aumentar a minha tolerância à dor. Eu vou ficar mais resistente. Logo, quando eu fico mais resistente, eu sinto menos dor. Ou eu não sinto dor. Tive um paciente nesse estado já, onde ele me falou com essas palavras: Elizabeth, tirei férias, lá nas férias viajei, fui pra praia, parece que eu tava bonzinho. Voltei pro trabalho, só vou voltar pro trabalho que eu tô voltando aqui pra você também, porque minha dor voltou. A dor dele tem um fator, o quê? Emocional associado. A gente tem como, através do exercício, melhorar isso? Sim. Porque o exercício tem a capacidade de fazer com que a gente libere substâncias do prazer para combater um pouco desse cortisol. Porque também com o estresse a gente tende a ficar o quê? Mais rígido. A gente diminui a nossa mobilidade. Os nossos músculos, eles entram em desorganização. Então, essa bagunça toda de mobilidade, de rigidez, de músculos que não estão trabalhando tão bem, com o exercício a gente consegue recuperar. Porém, se a gente não trabalhar a parte, nesse caso, emocional, eu vou estar sempre o quê? Tendo um gatilho ali, desorganizando o meu sistema. Então, talvez só com a fisioterapia ou só com a atividade física não seja o suficiente. Porque eu vou estar ali meio que enxugando o gelo. Eu melhoro, mas vem o estresse e desorganiza tudo de novo. Então, para esse paciente aí, eu vou precisar fazer o quê? Encaminhar para um psicólogo, para ele aprender como ele pode lidar melhor com esse estresse, para ele aprender a manejar as emoções, a controlar as emoções. Porque a partir do controle emocional, eu vou conseguir ter o quê? Menos gatilho para esse sistema se desorganizar. Ficou claro? Então, para esse paciente, menino, ele pode fazer 10 infiltrações para a coluna, não vai resolver o problema dele. Pode aliviar por uma semana, por um mês, e a gente falsamente diz que com a infiltração resolveu meu problema? Pode, tá? E na maioria, eles não sentem diferença nenhuma. E algumas pessoas, quando o grau está muito intenso, elas sentem algum alívio, sim. Mas não é a solução da raiz do problema nesse caso. Se eu tenho a raiz
do problema como uma questão emocional, eu preciso trabalhar e tratar principalmente o meu lado emocional para eu diminuir o risco dessas dores voltarem e eu ter a chance aí de melhorar esse realmente e me livrar desse grau de dor, desse caso de dor. Tá certo? Ficou claro, gente? Aqui, então, vou voltar para Débora. Deixa eu ver o que Débora perguntou ali. Como é que a gente trabalha, como lidar com essa memória da dor. Débora, no seu caso, gente, quem for chegando aí, tem dor, escreve para mim qual é a sua dor, a sua dúvida, que a gente vai discutir aqui nessa live, tá bom? E manda para os amigos que têm dor vir assistir também, para eles terem essa mesma oportunidade. Então, bora lá. Débora, no teu caso, você tem um problema mais voltado para a parte pélvica, aí, né? Você tem esse problema de endometriose e tudo mais. E o tratamento vai ter que ser multidisciplinar também no seu caso. A gente vai ter que ter o envolvimento da fisioterapia, traumato-ortopédica, vamos dizer assim, que é a minha especialidade, né? A minha área de atuação. A gente vai ter que ter a fisioterapia pélvica junto e a gente vai ter que ter o trabalho com a endocrinologista, com a ginecologista, tá? Desculpa, agora sumiu a palavra. A ginecologista para ajudar e provavelmente você já está fazendo esse trabalho aí de endometriose para tentar controlar e saber como é que a gente pode lidar com essa questão, que realmente é uma questão sua, o quê? Voltada para a parte estrutural. Você tem um excesso de formação lá do endométrio e tudo mais, que toda vez que você está no seu período menstrual, você vai ter esse excesso de dor, tá bom? Agora, vê só, dentro da minha área de atuação, que é o que eu posso te dar de informação, de dica e tudo mais. Quando eu tenho essa região aí do útero, no seu caso, com um excesso de trabalho, eu não vou ter apenas essa região irritada, tá? É aquela coisa, vamos supor que você mora junto de um vizinho que gosta de confusão. Quando ele começa lá, ou gosta de beber, quando ele começa lá a fazer a bagunça dele, que atrapalha, por exemplo, o seu sono, que atrapalha seus estudos dentro de casa, o estresse dele não atinge você, você não acaba ficando estressada pelo seu vizinho que está fazendo bagunça, que não está se comportando direito. Então, aqui é no mesmo sentido, tá certo? Se eu tenho uma região ali, no seu caso, a parte mais voltada para a região uterina, que está estressada, ela vai tender também a compartilhar e a distribuir esse estresse para as outras regiões próximas dela. O que são essas outras regiões próximas dela que eu estou falando? Ainda estou falando da parte visceral. Logo perto dela eu tenho o quê? A bexiga, né? Que está à frente do útero. Acredito que eu não vou errar a anatomia aqui, né? A gente vai ter o quê? A parte intestinal que está acima dessas estruturas aí, voltada para o sistema geniturinário, tá bom? Eu vou ter a parte do intestino grosso, as alças do intestino delgado, enfim. Então, toda essa região vai tender também a ficar mais tensionada, tá? Gente, víscera tem músculo, víscera é músculo também. Então, elas acumulam essa tensão. Ela tem a capinha que recobre dela, que também se enrijece, tá bom? Então, para trabalhar e tentar amenizar essas suas dores e a irritabilidade dessas outras regiões, a gente tem manobras voltada mais para a parte aí realmente manual, onde eu teria que mexer com a mão, vamos dizer assim, tá? Nessas regiões circunvizinhas, para eu tentar diminuir, estimular um pouco o relaxamento dessas estruturas que estão aonde? Localizadas na minha região lombar e região sacral. Então, a desorganização e a rigidez dessas estruturas, elas irradiam, elas referem uma dor na lombar, tá? E essa tensão, ela pode sim, por estar uma pressão maior, facilitar a formação de protusões, de hérnia e tudo mais. Pode, não quer dizer que vai, mas pode sim, porque eu tenho pessoas também que não têm endometriose e tem hérnia de disco, então eu não posso fazer essa relação direta. Mas aumenta o risco? Aumenta. E tem problema, Elizabeth, aumentar o risco de eu ter ali uma hérnia de disco? Não. Tá certo? Não tem problema nenhum, porque todo mundo tem algum nível de desorganização e o corpo se adapta a isso, tá? Então, você pode ter uma dor na lombar, não pela hérnia de disco, não por uma protusão, não por uma fraqueza muscular, como a gente acha que dor é porque eu tenho uma região fraca, tá? Mas porque eu tenho essa dor referente
ferida, tá? Que tem essa desorganização da parte visceral e refere dor ali na região lombar. Então, esse trabalho manual de estimular e diminuir essa tensão vai sim te trazer um alívio. Ah, Elizabeth, e é só dessa forma que eu consigo gerar esse alívio e esse estímulo para diminuir essa tensão nessas regiões? Não. Na verdade, a melhor forma ainda por cima é através dos exercícios, tá certo? Então, meus pacientes, quando tem esses quadros de tensão na região visceral e tudo mais, por meio dos exercícios, eu estimulo essa soltura, esse relaxamento. E essas desorganizações, elas afetam o nosso músculo no sentido de que aquela região dolorida, ela vai tender a ter uma menor atividade do músculo. Porque o cérebro entende assim, pera, gente, aquela região está sofrendo ali, eu estou vendo que está desorganizado, tem dor. Eu não quero colocar mais pressão naquela região. Então, aqueles músculos daquela região, vamos dar uma folga para eles, para ver se ajuda? Aí o corpo dá essa folga por essa questão visceral, tá certo? Só que você continua fazendo suas atividades do dia a dia. E aí, pela falta daqueles músculos, outros músculos vão ter que compensar. Aí começa uma reação em cadeia. Os músculos que estão compensando se sobrecarregam em determinado ponto, começam a doer também e cansam, e aí começa essa reação em cadeia, tá certo? Então, para o seu caso aí, trabalhar essa memória de dor tem que ser, primeiro ponto, realmente tentar amenizar essa questão da endometriose, ver como é que a gente pode diminuir os sintomas e tudo mais, que vai ser um trabalho muito mais da parte da ginecologista. E também da fisioterapia pélvica, que consegue ajudar a o funcionamento melhor desses órgãos pélvicos, tá certo? Primeiro ponto. Segundo ponto com você, a gente tem que colocar esse seu corpo para se movimentar, para a gente aumentar a sua tolerância à dor e diminuir a rigidez que já pode estar provavelmente instalada nessa região aí lombosacra, essa região aqui pélvica sua. Por meio do exercício a gente diminui, aumenta a tolerância à dor, tá certo? O seu corpo entende que, eita, eu não preciso ter medo de movimentar apesar da dor, ela consegue fazer os exercícios, enfim, ela consegue mexer aquela região, então vai ser uma informação boa para o seu corpo também, tá certo? E a gente precisa, com o meio do exercício também, acionar aquela musculatura que está menos ativa por todo esse quadro que já foi instalado. E a gente está falando aqui de 2010, a gente está falando aqui de 22 anos, 22 anos, a gente está falando aqui de 12 anos, né? 13 anos agora, já em 2023 que vai entrar. Então, é muito mais essa memória também que já ficou, que pode estar reforçando. E a gente vai sim conseguir amenizar isso através desse trabalho de aumentar a sua tolerância à dor por meio da liberação de substâncias que o nosso próprio corpo produz, que vai agir lá no nosso cérebro e fazer com que eu tenha esse sistema que inibe a dor trabalhando, tá certo? Na verdade, o que a gente tem no cérebro é um sistema que inibe a dor, não é um sistema propriamente que faz doer. Na verdade, eu sinto dor quando esse meu sistema de inibição, ele diminui sua atividade. E toda vez que o meu corpo observa que algo pode ser perigoso, quando ele entra no seu sistema de alerta, ele diminui a atividade desse sistema de inibição. E aí eu começo a sentir dor, tá certo? Fazendo infiltrações, hoje com piora da dor lombar, fazendo infiltrações e bloqueios com neurologista, o que indica. Entendeu para mim que infiltrações e bloqueios não vai ser solução para você? Se você está num grau de dor muito alto, possa ser que temporariamente, para você diminuir um pouco essa dor nesse momento e conseguir se movimentar e tudo mais, talvez seja uma estratégia boa. Mas tratar apenas com infiltrações e bloqueios não vai adiantar. Você vai se frustrar, tá certo? E possa ser que se melhorar em uma semana, na segunda semana volta a doer. Algumas pessoas com 2 meses, enfim. Mas não trata, não resolve, maqueia, tá bom? Então a gente pode utilizar essas estratégias de infiltrações e tudo mais
Se a dor estiver muito intensa, para a gente conseguir intervir, a gente conseguir colocar seu corpo para se movimentar. Mas isso não é tratamento resolutivo, é paliativo. A gente tem que abarcar todas essas questões com você e ver o que mais pode estar associado também, tá certo? Deixa eu ver aqui, deixa eu rolar. Tá. Deixa eu voltar aqui agora para o... Débora, ficou claro? Se ainda tiver dúvida sobre o seu caso, escreve aqui que a gente tenta ainda elucidar mais um pouco, tá bom? Ou depois me manda mensagem lá no privado que a gente conversa para ver como é que eu posso te ajudar, tá certo? Então, memória da dor, a gente trabalha assim, gente. Fazendo com que esse meu sistema de inibição de dor ele fique mais forte. E o exercício é uma das estratégias, uma das melhores estratégias para fortalecer esse sistema de inibição de dor. Quanto mais parado, pior, tá certo? E o Edilson tinha dito, eu sinto dor na região anterior do quadril devido ao impacto, mas não para de correr e de fortalecer. Bora lá, Edilson. Dor na região anterior do quadril pode ter diversas causas, tá? O impacto pode causar? Pode, mas mais uma vez, é na minoria dos casos, tá certo? Se você já está fortalecendo e a dor ainda continua, é um sinal que não é um problema de força, né? E dificilmente é, gente. Problema de força, a gente tem uma região fraca em pessoas que passaram, por exemplo, por um processo cirúrgico, que realmente tem uma intervenção ali muito intensa, eu posso ter a inatividade dos músculos, às vezes aquela região fica parada por muito tempo, né, no processo de recuperação, de cicatrização, enfim, e isso pode gerar uma perda de força, uma perda de força verdadeira, tá certo? Ou pessoas que por algum motivo ficaram hospitalizadas, acamadas por muito tempo, enfim, essas pessoas sim podem desenvolver uma fraqueza real. Mas uma pessoa como Edilson, que corre, não para de correr. Aonde é que tu tem músculo fraco? Não tem, tá certo? Você pode ter o quê? Essa desorganização que a gente conversou. Você pode ter, por exemplo, um problema de mobilidade. Talvez o seu quadril seja muito travado. E aqui no perfil a gente tem várias dicas de exercícios para mobilidade do quadril, tá certo? Então você pode ter um quadril o quê? Travado. E esse quadril travado tá fazendo com quê? Com que seus músculos eles tenham que trabalhar dobrado. É como um móvel emperrado. A gente faz mais ou menos força para mexer esse móvel emperrado? Mais força, não faz? Então, a gente também fica o quê? Mais cansado depois que a gente mexe um móvel emperrado, comparado a um móvel que está ali com rodinha, bem facinho de transportar para lá e para cá. Então, quando a gente tem uma região do nosso corpo travada, os nossos músculos, eles trabalham a mais. E esse trabalho a mais faz o quê? Faz com que os meus músculos fiquem cansados e reclamem. E aí, como é que eles reclamam? Doendo, tá certo? Então, provavelmente, seu quadro seja... o fortalecimento talvez não te ajude tanto assim. Porque quanto mais carga eu coloco, mais rigidez eu tenho. O que é que você precisa associar? Não é também excluir. Se você quiser fortalecer, não faz problema nenhum. Eu todo dia vou pra minha praia ali. Ontem peguei uma pedrona, fui subir e descer lá do batente com minha pedrona. O pessoal chegou aqui perguntando se eu queria ajuda. Eu digo, não, minha gente, é meu treino mesmo, tá? Mas por que eu faço isso? Porque eu quero ganhar cada vez mais força. É por isso que eu não faço com uma pedra levezinha. Eu faço com uma pedra que me desafie. Porque eu quero fortalecer. Então não tem problema nenhum colocar carga, querer fortalecer, nem nada, tá? Mas a gente não pode ficar nessa caixinha assim de que eu preciso fortalecer para melhorar a minha dor sempre, porque nem sempre é um problema de força, tá? Você é homem, corre muito, então provavelmente você tem uma mobilidade do quadril, o quadril mais travado, e isso pode ser sua fonte de dor. Como é que a gente trabalha isso, então? A gente destrava. Como é que a gente destrava? Com exercícios de mobilidade, tá certo? Então, procura aqui na minha página, exercício de mobilidade do quadril, a gente tem vários, principalmente na posição do Z, aqui, tá certo? Nessa posição do Z, trocando a posição do Z, enfim, tem vários. Você vai achar aí, vai se divertir. Escolhe um ou dois
e começa a incluir isso na sua rotina e bora ver o que acontece com essa sua dor no quadril? Bora ver se não melhora essa sua dor no quadril? Tá certo? Essa é a minha dica, baseada no perfil de ser homem e correr, é provável que tenha um quadril travado e a minha dica para você é investigar isso e trabalhar essa mobilidade do quadril pra gente tentar diminuir essa dor. Tá certo? Diminuir esse desconforto. E o impacto, a gente não se preocupa muito com ele, não. Se fosse problema de impacto de verdade, você não estava conseguindo correr. Pessoas que têm realmente uma inflamação, que desenvolve na região pelo impacto do quadril, essas pessoas elas não conseguem correr. Tá certo? Então, pra mim, não é o impacto que está sendo o seu problema. Combinado? É disso. Se ele tiver aí ainda, porque eu sei que eu demorei a responder a perguntinha dele, tá? Mas aí você coloca uma joinha assim, tá? E procura lá no meu perfil os exercícios que eu sempre trago para trabalhar isso aí, tá bom? E eu vou voltar aqui agora para Fabiana, que falou que ela tem problema, tem dor na coluna por conta da idade. Ei, Fabiana, não é verdade, tá certo? Assim, não é a realidade, não é a idade que faz a coluna doer. Tudo isso aqui que a gente conversou é o que faz doer. E aí a gente tem que investigar e entender o que é que tá fazendo essa coluna aí sentir algum desconforto. Se você não pratica atividade física, tem que praticar atividade física. Que se já pratica atividade física, a gente tem que realmente investigar caso por caso e entender o que é que tá causando. Mas agora você já sabe, né? Que idade não é motivo para sentir dor. Tem muita gente aí mais velha que tá super bem de vida, não sente dor nem nada. E tem muita gente novinha aí, com 15, 16, 18, 20, 30 anos, que tá reclamando de dor. E são novas, tá? Então não é a idade que faz a gente sentir dor, tá bom? Muitas vezes a gente vai ficando mais velho, vai diminuindo o nosso nível de atividade física, enfim. E isso aí sim é o que tá bem relacionado com o aumento de dor na terceira idade, vamos dizer assim. Tá certo? Fabiana disse, não fui no médico, foi pegando peso com serviço de casa. Tem solução, tá certo, Fabiana? Possa ser que sim, pegando peso, possa por um motivo ou outro desencadear dores, mas isso é facilmente resolvido, tá bom? Mas é necessário, obviamente, uma avaliação individual aí. Mas a minha dica é se manter ativa na medida do possível, tá? Caminhadas, faz alguma atividade física que você sinta prazer, que isso vai aumentar o quê? Vocês já aprenderam hoje aqui? Vai aumentar a minha tolerância à dor. E procurar, sim, um tratamento, tá bom? Se tiver interesse, a gente faz esse tratamento via internet, de forma online, tá? Eu tenho paciente na Suíça, tenho paciente na Espanha, tenho paciente na França, tenho paciente nos Estados Unidos, então também é super tranquilo fazer tratamento online. Se tiver interesse, fala comigo que a gente investiga qual é esse problema aí na sua coluna, tá bom? Ellen disse, oi Ellen, as pessoas se assustam muito com a imagem, porém aquela imagem não emite dor. Exatamente, tá? Parece feia, às vezes, algumas coisas que a gente encontra nos exames de imagem, né? Parece aquela coisa, ah, meu Deus! E aqueles nomes tudo difícil no laudo, que parece que a gente tá, né, beirando a morte. E muitas vezes é algo muito simples. E falta o quê? Informação. Falta comunicação. Falta educação e dor, que é saber ensinar o que realmente é relevante ali e o que é normal. Tá, gente? Hérnia de disco, protusão discal é um achado normal do envelhecimento. A partir dos 20 e poucos anos, já 30% das pessoas têm hérnia de disco, protusão discal, enfim. Tá bom? Comunidade aqui eu já li. Deixa eu ver se tem mais perguntas. George, eu mesmo estou todo quebrado. Pressão na lombar, rigidez no pescoço e na cervical, dor no ombro, dor no joelho, dor na cabeça do fêmur. É grave, hein? É grave a situação aí, mas a gente pode resolver? Sim. Então a gente vai resolver isso aí. E eu já conheço o George, já falou comigo várias vezes, né, George? O problema dele é porque ele é extremamente travado, rígido, tá? A mobilidade dele não é a melhor coisa nele. Então é trabalhar isso, porque mobilidade, a gente traz sim dor. Rigidez causa sim dor. A gente só tem que entender o porquê desse excesso de rigidez
e saber se é só por uma questão orgânica, porque pega muito peso e tudo mais, ou se tem algo mais associado fora da alçada da fisioterapia que a gente precise tratar, tá certo? Débora disse, entendi, faço fisioterapia pélvica também. Muito obrigada pelo esclarecimento, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Débora. Estamos aí, precisar de ajuda, precisar de qualquer conselho aí, fala comigo lá que a gente tenta te ajudar, tá certo? Fico feliz. Oi, Roberta, tudo bom? Maravilhosa, obrigada, Flor. Jorge disse, ó, esses exercícios de quadril não consigo fazer nenhum, não saio do canto. Tá aí, né, gente? Ele mesmo já disse qual é o problema dele. Tem que ir trabalhar. E como é que a gente trabalha? A gente vai regredindo os movimentos de pouquinho a pouquinho para que a gente consiga evoluir. Então, a gente regride, a gente dá um passo atrás para depois dar 2 passos para frente e evoluir, né? Mas tem que fazer. Se não fizer, vai ficar sempre assim. Aí a gente não pode esperar milagre, não pode esperar pílula mágica e nem pode ficar esperando aí depender de anti-inflamatório, relaxante muscular e analgésico. Pelo amor de Deus, isso não é tratamento, né? Remédio não é... Esses remédios não são tratamento, né? Paliativo. É tapar buraco, né? Tapar a peneira com sol, na verdade. Tapar a peneira com sol, tá bom? Então, gente... Isso aí que eu queria trazer hoje para vocês, esse entendimento sobre a relação de dor, lesão, exame de imagem, tá? Dar esses conselhos para vocês. Mais alguém tem dúvidas? Mais alguém tem dor e quer compartilhar sua dor aqui? Se sim, a última chamada, eu tenho mais 3 minutinhos só para tentar ajudar vocês e resolver esse problema aí, tá bom? Tô vendo que tem muito físio. Se vocês físio querem aí discutir sobre dor, querem aí escutar mais sobre dor lombar, dor cervical, dor no ombro, já sabem que próximo final de semana, não esse, o próximo é o evento Jeito Roots de Tratar. Então vai na minha bio, se inscreve lá pra gente conversar de físio para físio, tá certo? Vocês vão ter a oportunidade de ter lá as lives Tira Dúvidas, onde a gente vai conversar face to face. Vocês pedem aqui o convite e a gente vai lá aceitar. Vocês vão tirar as dúvidas de vocês, trazer casos de paciente de vocês que vocês estão com alguma dificuldade, com alguma dúvida, para eu tentar ajudar na medida do possível que eu conheço, tá bom? Então não perde mais tempo, vai lá na minha bio, se inscreve e me acompanha. Já temos aí um grupinho bom de pessoas inscritas, né, que já estão lá no perfil privado, que é onde vai acontecer as lives, só esperando chegar o dia pra gente fazer essa discussão. E a gente vai ter atendimento ao vivo também, tá? Eu vou trazer George, na verdade, é um dessas pessoas, né, George? Que a gente vai trazer. Eu nunca avaliei o George, então vai ser meu primeiro contato com ele também, de avaliar propriamente dito. E vocês físicos vão conseguir sim acompanhar esse atendimento online e ao vivo lá no evento. Vai ser o último dia do evento, dia 28 de novembro, tá certo? Então não perde tempo, vai lá e se inscreve que vai ser um prazer ter todos vocês aqui, tá bom? Seu trabalho é incrível e não saio do seu Insta jamais. Obrigada, George. Espero que nesse dia aí da avaliação a gente consiga elucidar um pouquinho do seu problema e ajudar você a aliviar essas dores aí, tá bom? Que é o principal objetivo aí, tá certo, minha gente? Natália Cruz, bora, Natália, pro evento? Natália também já tá aqui no Instagram, ó. Faz tempo, né, Nath? Sempre acompanha tudo direitinho. Então vai lá, mulher, se inscreve e vem comigo também pra gente discutir mais sobre dor juntos, tá bom? Gente, isso aí que eu quis trazer para vocês. Agradeço a participação de todo mundo e espero ver vocês aí no próximo Papo Dor Crônica, tá bom? Segunda-feira, meio-dia, porque final de semana, né, nós descansa, né? Então, e eu vou estar num curso, hoje eu vou começar um curso aqui que vai ter com o Adriano Pesolato, aqui em João Pessoa, tô ansiosíssima. Então, esse final de semana eu tô off daqui, né, porque eu vou estar estudando, mas segunda-feira, meio-dia, a gente volta com mais um Papo Dor Crônica. Se vocês conhecem alguém com dor, já chama eles para assistir essa live e trazer a dor deles para cá, pra gente conseguir ajudar de alguma forma, tá bom? Bora, Natália, bora sim, tô esperando você, tá certo, Flor? Tchau, tchau, gente, até a próxima, até segunda-feira.